Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Daniel e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Um assunto que provavelmente, se você já comprou Bitcoin, ele deve pairar na sua mente, aí você já deve ter refletido sobre isso, que é gastar ou morrer com o Bitcoin, né? Mas primeiramente a gente precisa entender o conceito de hold, né? Que é holdar, segurar os seus bitcoins. Esse conceito ele veio lá de trás das ações, né, do mercado acionário, quando uma ação ela tinha fundamentos sólidos, ela já tinha se provado no tempo, extremamente consolidada e as pessoas seguravam por longo prazo essas ações, né? Então o investidor carrega isso por muito tempo, onde acontece uma mudança geracional. Mas infelizmente a gente sabe que as empresas elas são geridas por pessoas e pessoas são corrompíveis. Não são 100% confiáveis como protocolos e algoritmos. Então esse conceito ele migrou muito e cresceu demais em relação à comunidade do Bitcoin. Então a comunidade Bitcoin pegou esse conceito de holdar Bitcoin e ficou realmente muito famoso esse conceito. Mas por que a galera do Bitcoin ela prefere acumular para o longo prazo e ser um hold de Bitcoin? Essa é uma questão muito importante que primeiramente envolve uma mudança de mentalidade. Então, para você que está chegando agora no Bitcoin, ou para você que está escutando que já comprou Bitcoin aí há meses, anos, você sabe que o Bitcoin ele muda a nossa mentalidade e isso passa por preferência temporal, ou seja, quando nós temos uma mentalidade onde a nossa preferência temporal é alta, quer dizer que nós estamos diretamente focados em gastar o nosso dinheiro. Mas o Bitcoin, como ele veio para solucionar esse problema do dinheiro, que é esse dinheiro inflacionário, a gente começa a ter uma visão nova, uma visão de uma baixa preferência temporal. Ou seja, pensando mais no longo prazo. Então, acumulando mais bitcoins, porque você sabe que ele vai preservar o valor do seu dinheiro e consumindo coisas mais para o médio e longo prazo, justamente porque o seu dinheiro vai valer mais lá na frente. E uma outra questão também muito importante é que você segurar o Bitcoin, isso te propicia a construir indivíduos e famílias mais fortes, né? Para criar condições necessárias para que haja um desenvolvimento de uma economia do Bitcoin, uma economia circular do Bitcoin. Então, por isso que a cultura hold do Bitcoin, ela é única e ela é muito predominante e forte dentro dos investidores de Bitcoin. Então, partindo desse princípio, pessoal, nós temos aqui um paradoxo. Eu já expliquei em outros vídeos, mas eu quero explicar aqui de forma um pouco mais rápida e objetiva. O seu trabalho, o seu esforço, sua produtividade, ela é transformada em energia, ou seja, a energia é o dinheiro, e essa energia ela é colocada numa bateria. E essa bateria é a própria forma do dinheiro, que é o dinheiro, o real, ou o dólar, que seja. E essa bateria ela não tem 100% da sua capacidade energética. Então, a todo momento você está perdendo energia de dentro dessa bateria. Perfeito? Se você entendeu esse conceito, o paradoxo em que eu comentei aqui é como é que a gente vai realizar lucro, né? Que na verdade você vai converter suas economias de uma moeda muito forte, que é o Bitcoin, escassa, resistente, com vários atributos e fundamentos muito sólidos. Você vai converter essa moeda para uma moeda fraca, uma moeda fiduciária, que é um cubo de gelo que derrete
a todo momento em decorrência da inflação, do processo inflacionário. Como é que você vai realizar lucro se você está convertendo de uma moeda extremamente forte para uma moeda fraca? Perfeito? Então, tudo isso causa uma reflexão muito grande, mas a gente tem que entender que nós temos que agir com prudência. A prudência é uma virtude. Então, nós temos que entender que não somos donos de todo o conhecimento do mundo. Apesar de estarmos enxergando a verdade sobre o sistema monetário em que nós vivemos hoje, sobre essa corrida dos ratos que a gente precisa trabalhar cada dia mais, ser mais produtivo para transferir esse trabalho para uma moeda que simplesmente perde valor a todo momento, nós também temos que entender que não temos todo o conhecimento do mundo e temos que agir com prudência, principalmente para as pessoas aí que têm família, que têm filhos e que precisam agir com prudência. Bem, mas existe uma solução para isso, né? Existe uma solução que é a teoria dos 2 baldes. Obviamente que essa teoria não foi criada por mim, eu só estou aqui colocando ela e com uma visão um pouco diferente, uma visão minha, para que você possa colocá-la em prática. Então, a visão dos 2 baldes consiste em você realmente ter 2 baldes, né? Um para holdar Bitcoin, ou seja, armazenar nesse balde os Bitcoins numa cold wallet com uma assinatura única, né? Que são as palavras-chave, ou também numa assinatura múltipla. E deixar isso daí realmente enterrado, deixar isso daí realmente extremamente seguro. E aí esse Bitcoin armazenado é sua reserva de valor a longo prazo, que você precisa segurar, holdar o máximo possível para você criar riqueza intergeracional, tá? Para as futuras gerações da sua família. E aí a minha sugestão é que você deve vender apenas em situações críticas, né? Como casos importantes de saúde, ou também em algo que tornará a sua vida melhor, seja comprando uma casa para sua esposa que ela tanto sonhou, ou algo do tipo, mas que realmente faça muito sentido na sua vida. Porque se a gente for pensar que o Bitcoin é um ativo deflacionário e a gente vive num mundo inflacionário, quanto mais você manter esses Bitcoins, mais eles vão realmente se valorizar ao longo do tempo. Então, utilize com sabedoria esse balde do holding. E aí nós temos o outro balde que deve ser uma carteira de gastos, né? Essa é uma carteira estratégica para gastos do dia a dia. E o objetivo disso, além de você utilizar o Bitcoin, é você aumentar a adoção do Bitcoin. Porque se a gente entende que o Bitcoin é a solução de um problema do dinheiro, de um sistema monetário que é uma mentira, a gente também precisa fomentar a adoção do Bitcoin. E aí, dentro desse balde, eu colocaria 2 estratégias possíveis, tá? Uma é usar o Bitcoin, que você vem fazendo preço médio, vem separando uma pequena parte para esse tipo de transação, só que transações um pouco maiores. Por exemplo, uma viagem, itens um pouco mais caros. Então, essa é a primeira estratégia. Você vir fazendo preço médio e, em um determinado momento, você gastar esses bitcoins com itens um pouco mais caros. Eu vou aqui dar um exemplo para vocês. No ano passado, eu tinha uma viagem marcada para novembro e eu comecei a comprar Bitcoin em julho e agosto. Fiz 2 compras, na verdade, julho e agosto. Eu sabia que eu ia utilizar, eu queria muito utilizar esse cartão, que é um cartão que eu já mostrei aqui para vocês.
em outro vídeo, se você quiser buscar. Basta você verificar aí os vídeos sobre os cartões aí que dão cashback para vocês. E aí eu fiz essas compras e tive uma rentabilidade de cerca de 60% até a data da minha viagem. E realmente foram compras assim estratégicas, mas eu não sabia que ia render tanto. Então eu não sou nenhum gênio, é simplesmente uma estratégia a ser seguida para que você consiga se beneficiar aí da rentabilidade do Bitcoin neste ciclo de alta. Bem, e aí, dentro dessa segunda estratégia, é você realmente comprar, você ter uma carteira da Lightning Network, onde você possa comprar 10, 50, 100 reais. Essa carteira, você pode encontrar pessoas, né, que façam serviço para vocês, algumas pessoas que vocês têm confiança de conversar e trocar uma ideia e instalar, por exemplo, um aplicativo no celular delas e falar assim, olha, eu quero pagar hoje 5, 10% a mais para você se você receber em Bitcoin. Você aceita? E aí você vai realmente estar fomentando aí, fazendo com que essas pessoas comecem a utilizar e entrar nesse meio da economia circulante do Bitcoin. Também tenho um vídeo falando sobre algumas carteiras da Lightning Network que são para micropagamentos. E aí, diante dessa estratégia aí dos baldes, da teoria dos baldes, a gente tem que pensar também no futuro, né? O cenário futuro aí, o que esperar do Bitcoin? Acho que as pessoas ficam muito antenadas e focadas no preço, enquanto elas deveriam estar antenadas e focadas nos fundamentos do Bitcoin. Normalmente essas pessoas elas estão focadas justamente no preço porque ainda não entenderam todos os fundamentos desse ativo. Porque a partir do momento que a gente entende a escassez de fato do Bitcoin, que é o único ativo escasso, matematicamente escasso, nem o ouro é tão escasso assim, justamente porque nós temos um crescimento da oferta do ouro a todo ano de cerca de 2%. Então a gente tem que entender que, obviamente, que o futuro é incerto. A gente não tem uma bola de cristal para entender o futuro. Mas os fundamentos dentro do ecossistema estão muito sólidos. Me parece que as nações estão abrindo os olhos para o Bitcoin. Nós temos uma reserva estratégica dos Estados Unidos criada. Isso é um marco para o Bitcoin. Temos grandes empresários colocando o Bitcoin como um ativo estratégico aí em seus balanços. E isso nos mostra que existe uma transição gradual, sim, para um cenário de maior adoção, onde o Bitcoin ele pode ser simultaneamente utilizado como meio de troca e também reserva de valor que já está consolidada. Bem, pessoal, então eu espero ter esclarecido aí para vocês essa questão de guardar, né? Holdar o seu Bitcoin ou realmente gastar ele. Espero que tenha esclarecido alguns pontos aí para vocês. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Um grande abraço para você. Fui!